Ele é doutor em História Social pela USP, atualmente é coordenador do curso de licenciatura em História e professor de História do Mediterrâneo Antigo e História do Mediterrâneo Medieval, como o professor Guilherme falou, na Universidade do Estado de Minas Gerais, né, na UENG. E também é coordenador do Laboratório de Estudos e Pesquisas em História Antiga, Medieval e da Arte. Eu narrei um pouco a história de como eu construí esse artigo, como foram as ideias e, principalmente, eu queria conversar com vocês também sobre como o conhecimento não é estático, né? Assim, é algo que eu produzi em 2021, né? Como vocês bem devem ter visto pelo título, tipo um ensaio barra provocação, então era aquela coisa assim, eu preciso escrever algo, escrevi esse algo, publiquei esse algo, e é óbvio que esse algo me fez pensar em outras coisas que depois de 3 anos, né, elas vêm se desdobrando. Quando a Vitória me perguntou, por exemplo, essa coisa que ela contou, né, de como eu gostaria de ser apresentado, eu estou vindo aqui para falar com vocês de algo que eu escrevi como Igor. Eu não escrevi como Igor doutor, como... É lógico que tem a base teórica, a coisa arada toda, que somente alguém que estudou poderia escrever, né? Desse jeito que eu escrevi, né? Não significa que poderia escrever de uma outra maneira. Mas foi muito uma provocação a mim mesmo, que é fruto de uma apresentação diferente do Lattes, né? É até bom que o Guilherme desligou a câmera, porque quando a Vitória perguntou, eu imagino, a universidade ela funciona assim, né? Que é uma coisa, eu acho que é bem interessante até, que você precisa ter lastro para falar algo, né? Se o Guilherme está me chamando aqui, é por conta da formação que eu tenho, das coisas que eu escrevo, né? Embora nós sejamos amigos, né? Mas para o discurso que eu escrevi não virar, por exemplo, uma crítica de isso é militância, também tem que vir de alguém que estudou esse assunto e trouxe outras obras, né, outras literaturas, né, tem uma base para falar sobre algo que ele está falando. Embora esse algo que eu falei, ele não exime o Igor, que seria uma apresentação que eu até falei para a Vitória, falar, esse é o Igor. E esse é pronto, é o Igor, né? Que seria uma apresentação fora Lattes, né? Que seria algo mais ou menos, eu sou pisciano, tenho 2 pugs, o pai de 2 pugs, uma até apareceu por aqui, daqui a pouco a outra aparece. Sou casado com a Ana, que também é doutora em História Antiga, e ela trabalha com textos, formatação, etc. É uma pessoa muito preocupada com ciência. É um casamento interessante, nós dois gostamos muito de ciência, história, estudamos praticamente a mesma coisa. Ela estudou o que eu fiz no meu mestrado para fazer o doutorado, então, assim, com o mesmo orientador. Assim, a família toda é preocupada com isso, a gente discute isso. Trabalho numa universidade que tem muitos problemas por conta do estado de Minas Gerais, né? Assim, é muito legal a gente ter essa formação, a gente gostar de ciência, etc. Outra coisa é a gente virar profissional disso, muitas vezes em estados que elas literalmente não se importam com isso, numa sociedade que praticamente também não se importa com isso, né? Meu curso, além de ser um curso que tem o Zema como chefe, né, que queria privatizar isso tudo, eu acho que... Eu estou contando isso porque vocês são da UERJ também, eu conheço a história da UERJ também, assim, eu sei como o estado do Rio de Janeiro trata uma das maiores universidades deste país, entendeu? Assim, é uma coisa assim que depois me toca no pessoal, da mesma forma que me toca no pessoal trabalhar num lugar que boa parte dos alunos que eu tenho, na verdade eu vou falar boa parte não, estava sendo bonzinho, os meus alunos não têm as condições que eu tive quando eu estudei.
E eu vejo cada vez mais as pessoas não tendo vontade de fazer licenciatura. E quando elas vêm fazer licenciatura, elas encontram um Estado que não se importa com a licenciatura, não se importa com o público da licenciatura, que historicamente é um público revolucionário, cara. Eu acho que todo mundo que tem aí família, etc., tem uma avó, uma tia, ou seja, mas tem uma mulher que o primeiro acesso ao ensino superior dela foi a magistratura. Né? Muito tempo, tipo, negros, a população LGBTQIA+, etc., teve a licenciatura como uma porta de entrada para o ensino superior, uma porta de entrada uma vida melhor, etc. Não é, meu intuito não é entrar nesse discurso, que eu acho que é um discurso, pregar para convertidos, né? Assim, você já sabe, né? O quanto que o ensino público ele é importante, o tanto que uma licenciatura é importante, etc. E, ao mesmo tempo, me deparar nesse processo de sair da pesquisa como um aluno e virar professor e começar a lidar com currículo, lidar com, fora essas questões que eu já mencionei, mas questões mais didáticas, né, de uma história que, principalmente a história antiga, que por muito tempo vem se distanciando da sociedade mesmo em si, a tal ponto de que já foi questionada, né? Questionada, por exemplo, acho que em 2015, uma coisa assim, de que se a gente deveria ensinar a história antiga, né? Porque a história antiga é distanciada da nossa realidade. E não é uma coisa que aconteceu só no Brasil, que rolou debate com essa coisa do novo currículo, novo ensino médio, o que a gente deve ser na história no Brasil, né? Inclusive, em 2013, eu fui para o Mambu, a Associação Nacional de Historiadores, eu faço parte também, assim, embora critique muita coisa, mas ela colocou um simpósio de antiga e medieval como outras histórias, assim, de tipo, são desconexas da nossa realidade, etc., ao mesmo tempo que o debate foi bom, porque colocava outras histórias dentro da nossa história, que é a história negra, a história indígena, etc. A questão só dizendo assim, por que anular todas essas questões da nossa, que fazem parte da nossa realidade? Né? Como, por exemplo, o que eu ando percebendo com as minhas pesquisas é que a gente coloca camisinhas em obeliscos para falar sobre, por exemplo, educação sexual. A gente está remetendo a antiguidade, a Idade Média, a todo momento. Então foi como eu comecei a pensar, como as pessoas elas estão pensando a história hoje, por que a nossa história antiga, nossa história medieval, elas estão tão desconectadas de uma realidade que é a realidade de hoje. Como eu disse, não é no Brasil, esse debate teve nos Estados Unidos, esse debate ele teve na Europa. Na Europa eu recebo e-mails direto assim, de gente pedindo para fazer abaixo-assinado para não fechar um curso de latim, por exemplo, assim, de uma universidade extremamente tradicional, né? Porque muita gente não vê mais governos, etc., né? Como eu disse, não vem mais como incentivar a licenciatura, como incentivar o ensino de história. Haja vista o governo de São Paulo quer botar lá Brasil Paralelo, uns vídeos lá e ensino de história. Né? Para quê, professor? Né? Vamos botar aí uns vídeos aí dos heróis da pátria. Assim, né? E tá bom, tá resolvido. E de uma outra maneira é como assim, eu, professor, lidando com currículo, lidando com uma licenciatura que ninguém, tirando o pessoal que realmente quer mudar a vida, o pessoal que realmente gosta, assim, quer parar nesse lugar, entendeu? Como é que eu posso pensar uma história antiga que se aproxime
do Brasil, se aproxime das pessoas. E uma outra provocação foi como começar a escrever textos para alunos de graduação. Que foi uma outra coisa que eu percebi ao longo dos meus precalços com a academia, né, eu comecei a dar aula de história antiga, né, eu passava um monte de textos clássicos, assim, aqueles que o pessoal considera clássicos. Eu vou entrar no debate do que é clássico ou não. Mas Finlay, uma coisa arada toda e tal, extremamente desconexo com a realidade deles, com o que eles entendiam de história antiga, principalmente a questão a história antiga é no início do curso, né? A gente também tem que situar a história antiga dentro do lugar dela na formação desses alunos, né? Ela é uma formação inicial. Ela né? É o lugar que o aluno vai aprender o que é civilização, por que a gente tem que entender periodização quando a gente trabalha história antiga. E é o primeiro momento também que a gente vai debater essa questão de herança também. Né? E medieval a gente vai debater essa questão de herança, que é você pega um livro didático e está lá, assim, a herança dos romanos. Mas tá lá, esse negócio tá lá. E por que esse negócio da herança não tá nos egípcios? Vocês estão me entendendo? Assim, então, assim, eu comecei a pensar a história antiga não como uma coisa erudita, que é só. Ela é erudita, óbvio. Eu acho que a gente ficar frisando algo que é óbvio faz a gente ficar muito chato, entendeu? Mas é óbvio, entendeu? Ela é erudita, né? Mas a Ruth Rocha, por exemplo, ela escreveu a Odisseia da Ruth Rocha. Dá para trabalhar a Odisseia a partir da Ruth Rocha, entendeu? Assim, não é simplesmente algo que é desconexo da nossa realidade, algo que é desconexo do que o povo fala de herança, etc. Embora eu possa criticar isso enormemente, mas o texto ele surgiu dessas ansiedades, né? Eu tô conversando com vocês, eu acho que eu falo essas coisas até com o psicólogo, né? Essas ansiedades que a gente tem sendo o Igor, entendeu? Não é o Igor simplesmente do Lattes, da coisa toda. Depois que eu escrevi esse artigo, eu comecei a pensar no que pensamos sobre a história antiga. E para isso, né, assim, são muitas fontes, é muita coisa para a gente reunir quando a gente fala em pensamentos, né, do que essa galera, no geral, né, assim, eu estou falando de criança, mulher, homem, eu estou falando de negros, brancos, indígenas, pardos, de muita gente, de muita coisa, e muita gente de diversas etnias, etc., as pessoas elas falam sobre história antiga. E eu fiz essa apresentação esses dias pensando um pouco em como essa questão ela veio a partir desse artigo, dessas ideias que eu tinha, né? Então, assim, rapidinho, ó. Eu fiz um texto aqui, porque eu sou pisciano, como eu já disse a vocês. Olá, pessoal. Em primeiro lugar, gostaria de saudar a todos e todas presentes nesse evento. Em especial, vou dar meu olá carinhoso, que vai ver depois, ao Guilherme. Falar sobre a minha experiência pedagógica, ou sobre o ensino de história, essas novas perspectivas, é uma atividade que realmente, eu acho que vocês estão vendo que eu estou falando um monte, me deixa animado e contente em uma noite de quinta-feira. Até jogo do meu time. Eu estou aqui falando com vocês mais animado que ver o jogo do meu time. Tão contente também a ponto de escrever um texto para essa fala, elaborado com 2 objetivos. O primeiro é colocar no papel essas coisas que eu estou pensando. Eu gosto muito desses exercícios. Assim. Eu não gosto de ficar falando, eu gosto de escrever, pensar a partir da escrita e colocar minhas aulas, as coisas que eu desenvolvo no papel. E o segundo motivo é porque eu falo demais, eu sou meio desordenado, eu adoro um papo, então é melhor eu colocar no papel para falar em 15 minutos.
Mas eu vou começar com uma questão que os antigos me ensinaram quando a gente faz textos, que é captar a benevolência de vocês. É falar assim, pô, o cara vai ler um texto, mas assim, eu vou dizer que o texto não é tão chato. E captar a benevolência, essa brincadeira, me lembra muito que eu vejo na internet de um meme que tem um template que sempre remete à antiguidade, ele diz a respeito de tudo, cara, que é o meme do cavalo de Troia. Né? Então, assim, tá lá a minha captatio benevolente, né? Assim, não vou fazer um texto chato, mas o texto chato tá lá dentro. O Igor lá, o cidadão, né, que ficou falando dele, tá lá entregando, vocês estão recebendo com alegria. O Guilherme é aquele troiano que tá lá em cima falando assim, eu avisei para não chamar esse cara, né? Mas enfim. Então, pensando em não entediar vocês, eu prometo que eu vou fazer uma prosa mineira. Não sei se vocês são mineiros ou conhecem mineiros, mas uma prosa mineira é uma conversa. E é uma conversa que envolve algumas advertências, né? O mineiro sempre começa uma história falando assim, olha, é uma história que ele faz umas advertências, ele faz ali um prólogo, e a história toda ela é muito rápida, né? Então, advertências, prólogos, elas vão tomar um pouquinho do meu tempo aqui. Então, antes de passar do conteúdo, gostaria de fazer uma advertência, né? Vai ser um conteúdo meio estúpido, né? Ultimamente, eu venho estudando o Twitter. E sei que em 2022, o magnata dos negócios, o Elon Musk, ele comprou o Twitter por bilhões de dólares. Assim como também é do meu conhecimento que ele mudou o nome da empresa para X-Corp, ou X-Corp, em 2023. Todavia, né, concordando com os demais usuários, não importa o que o mano do foguete lá quer. O Twitter, ele vai ser sempre o Twitter. Ou, nas palavras do Zé Pequeno, que é interessante, a gente sempre dialoga história com a cultura popular brasileira, né? O X é o baralho, né, velho? O nome disso aqui é Twitter. Mas, assim, parando um pouco a brincadeira, uma advertência um pouco mais séria. Estudar o Twitter, mídias sociais, vamos ver como que as pessoas elas estão reproduzindo a história. E se vocês quiserem fazer isso em aula, né, palestras, qualquer coisa nos TCCs de vocês, saiba, né, que ao menos aqui no Brasil, tal abordagem ela pode envolver uma série de responsabilidades jurídicas. Com base na Lei Geral de Proteção de Dados, que é a Lei 13.709 de 2018, uma postagem ela carrega consigo dados pessoais. E eu estou aqui falando isso para vocês, gente, porque a gente usa muito isso em aulas, a gente está dialogando muito com isso está sendo importante quando a gente trabalha ensino de história. Tal como eu botei imagens de filme no meu artigo, hoje a gente está colocando imagens de internet. E uma coisa que eu descobri na marra, o tratamento de dados pessoais, conforme o artigo 7º, parágrafo 4º, né, somente poderá ser realizado nas seguintes hipóteses: para a realização de estudos por órgãos de pesquisa, garantida sempre que possível a anonimização dessas pessoas. Então, a gente tem que deixar assim, quando a gente vai trabalhar essas questões, comecem a fazer isso antes que você sofra um processo. Deixar sem identificação de quem postou aqui. E eu estou frisando isso porque eu vou mostrar algumas coisas para vocês do que me levou a pensar no artigo e por que eu estou estudando o Twitter, né? E o Twitter tem a ver com o que eu escrevi ali no artigo. Né? Então, também é importante mencionar o parágrafo 4º da lei, que apresenta que é dispensada a exigência de consentimento para dados tornados manifestadamente públicos pelo titular. Ou seja, tira o nomezinho da pessoa, qualquer coisa que essa pessoa postou, que está lá, a postagem dela, se ela postou pública, você não invadiu o computador dela nem nada, você pode usar, use tranquilamente, mas omita quem colocou aquilo. Em outras palavras, né, podemos fazer uma pesquisa, um estudo, até mesmo uma conferência aí com postagens.
Porém, é preciso, primeiramente, estabelecer parâmetros legais para a anonimização das pessoas, pois não é permitido revelar dados sensíveis, isto é, origem racial, origem étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou organização de caráter religioso, filosófico ou político, saúde ou vida sexual, né? Ou seja, gente, vocês já estão estudando algo que a galera não quer estudar. Se vocês começarem a não pensar que existem leis para a gente começar a pensar essas coisas, as pessoas vão vir atrás de você. Depois você coloca no Lattes lá que você foi perseguido pelo MBL, por exemplo, você bota no Lattes lá que tá tranquilo. Mas o problema é pagar advogado. Em outras palavras, a divulgação dos resultados ou qualquer receita de estudo, pesquisa que trate desse artigo, em nenhuma hipótese poderá revelar dados pessoais, né? Então, eu vou mostrar umas coisinhas para vocês, mas não vou revelar nenhum dado pessoal. Por isso, né, para esse texto, apresentação, as fontes digitais passaram por pseudo-anonimização, que é o tratamento por meio do qual um dado perde a possibilidade de associação direta ou indireta ao indivíduo. Um procedimento que muitas vezes pode parecer estranho aos ou às historiadores tão obcecados pelas referências à checagem de informação. Então, não vou divulgar nome, não vou divulgar link, pode parecer estranho, mas é assim que a gente faz um pouco de pesquisa digital. Então, eu vou para o prólogo da conversa com vocês. Eu sei que não é muito usual a gente conversar um pouco academicamente com prólogos, é uma coisa mais de literatura. Todavia, né, como eu disse a vocês, eu estou fazendo uma prosa mineira, e para todo mineiro uma prosa ela é literária, né, toda história ela é literária. Eu gostaria, primeiramente, de situar vocês, né, em como eu percebi o Twitter como uma ferramenta pedagógica. E como isso me levou a começar a pensar numa história que tem a ver com a dignidade humana. Esse é um perfil de um historiador. Eu paguei o nome do cidadão, até coloquei o historiador ali entre aspas, perfil focado em preservar a boa história do Brasil, conservadorismo, Dom Pedro, Igreja Católica, nada de Marielles, Zumbis ou Dandaras. Bolsonaro 2022. Eu apontei ali duas coisas, né? Historiador, no meu texto eu tenho comentários sobre isso, mas a escola sem partido, né, só funciona para quem não concorda com a direita, né? Para vocês verem que um historiador defendendo ali qualquer candidato que não seja de esquerda, tá tranquilo, pode postar. Mas eu queria também frisar com vocês a diferença entre o que existe de boa história contra a história negra. Isso está muito claro nesse perfil. E é um perfil de muitos seguidores, ali, 1.166 seguidores. Né? Então, eu comecei a me deparar com essas criaturas na internet. Bem, eu sei que, enfim, começa então com a minha experiência pessoal, né? Em 2017 eu percebi, no contexto da fatídica eleição do Jair Bolsonaro à presidência do Brasil, que a sua candidatura, à época, foi impulsionada especialmente por historiadores. Aí eu coloquei entre aspas, por uma questão de ética, mas são pessoas que se identificam como historiadores. Esses historiadores, por sua vez, promoveram ataques a professores de história por todo o país. E isso, eu acho que foi evidente. Eu não sei se vocês... que eu estava na universidade nessa época, então, assim, foi um debate muito sério na universidade. A tal da escola sem partido. Existem mais de 200 mil referências no YouTube, no Google. Meu professor de história mentiu para mim. Houve uma conspiração mesmo, de fato, contra professores de história. Assim, tá? Desde então, inclusive, foi muito difícil ser professor de história neste país. E como membro de uma família, eu vou falar do Igor, né, eu digo que eu perdi pessoas com o bolsonarismo. Né, e perdi mesmo, a palavra é essa. Né, isso porque eles não são mais quem costumam ou costumavam ser.
até parece que foram reprogramados, e sim, né, assim, como se fossem robôs, assim, é bem interessante. Acho que a ficção científica, ela pega bem a gente nesse sentido, pois passaram a pensar como nunca, né, assim, a galera começou a negar a medicina, velho, mesmo, assim, a minha mãe me levou a tomar um monte de vacina, mas hoje não tem vacina, né, começaram a acreditar, né, muita gente, né, começa a acreditar que a Terra é plana, enfim, né, começaram até falar sobre história todos os dias. Né? Então, quando eu comecei a pensar no artigo, eu tava assim, cara, a galera tá falando sobre história, e história, velho, é história o tempo todo, cara, história. O assunto é igual o clima, né, como tá o clima, como tá a política, e era história o tempo todo, era se existiu escravidão no Brasil, né, poxa, sobre a civilização romana, né, sobre identidade judaico-ocidental, eu estudo espartanos, por exemplo, né, os 300 Esparta o tempo todo, era maluco 2 horas da manhã que eu coletava depois, eu não ficava nesse horário na internet, não, mas 2 horas da manhã discutindo se Cleópatra era negro ou não, saca? Tipo, 2 horas da manhã, um maluco barbudo com cara de hamburgueria artesanal, cara, vai fazer outra coisa da vida, né? Mas a galera tava fazendo isso, falando sobre história a todo momento. Aí eu fui pesquisar isso, né? E a pesquisa, por sua vez, ela ensinou para mim que essa reprogramação que eu falei dos robôs era algo que tem a ver com os historiadores. Ela nada mais é do que uma manipulação do passado buscando construir uma nova consciência histórica. Eu colocaria até no plural, porque existem consciências históricas, né? Várias pessoas, etc., elas têm consciências históricas, mas para usar o Hilsen, eu vou usar esse termo, consciência histórica, e para construir aí ideologias radicais. Como esse cidadão que se identifica com um templário, orgulho de ser extrema-direita, está respondendo a um cidadão que se diz professor e é professor de história, né? Lá, colocando, sem dúvida, a falta de progenitores ao lado, transmitindo valores ancestrais, foi determinante para outras vidas, gerações, uma sombra do que foram seus antecessores, né? O cara age como se ele fosse um cachorro de pedigree, né? Assim, uma coisa bizonha, mas é um comentário, é um post de história, né? Que coloca essa questão, né, de valores ancestrais, valores europeus, e tudo isso, cara, circulando, não é uma coisa assim, abertamente, que a gente pode chamar, igual o menino colocou, hashtag Bolsonaro, mas muitas vezes não identifica a questão política. Mas é um post sobre, por exemplo, Roma, colocando os romanos, representando os romanos com uma estátua, do período clássico augustano, romano, ou colocando uma estátua grega desse período da arte clássica grega, ateniense, etc., que buscava perfeição, etc., e comparando com aldeias africanas, né, assim, uma comparação que não faz sentido algum, mas esses comentários eu comecei a ver que pareciam nessas postagens. Bem, em outras palavras, né, eu comecei a perceber que a história que estava circulando, e uma história que, por exemplo, negava a ditadura, negava a escravidão, negava o racismo, negava o machismo, era contra a pluralidade sexual, enfim, da diversidade humana, como num geral, isso não era à toa, é uma política eleitoral, né? E é uma política que teve financiamento, tem todo um processo do gabinete do ódio provando que isso era financiado, existia, o pessoal chama de centro de inteligência, embora eu acho que não exista inteligência, né? Mas, enfim, é algo que me lembrou muito a necropolítica do Attili Bembe. A necropolítica, ela também envolve não só políticas urbanas, saúde, mas ela envolve uma política de manipulação da memória, ela envolve a história, ela envolve como a gente está ensinando essa parada, quais questões a gente está fazendo essa parada. E a depender das questões, de como a gente está estudando, a gente vai criar um mundo de matar e deixar morrer. Me lembrou muito
o Caetano Veloso, né, que isso tudo se torna natural, cara, porque a história, ela é utilizada, eu vejo a galera postando como uma maneira de naturalizar as coisas das coisas sempre foram assim. Bem, por fim, terminando esse longo prólogo, né, tem a docência, eu fui dar aula, né, aí como professor de História Antiga, curso de licenciatura, pensando em formação de professores, eu entendi que os meus alunos chegam à universidade com o mesmo conhecimento histórico adquirido, primeiro, nas escolas, os alunos mais novos, e segundo, e não menos importante, redes sociais, filmes, essa coisa toda, porque na licenciatura a gente tem uma galera mais velha, eu acho muito bacana, né, assim, 50, 60, 80 anos, gente que entrou, e muita gente que há muito tempo não estuda, mas ela tá acompanhando a história, ela tá vendo no, como eu disse, em postagem, no Facebook, tá vendo no Zap, etc, né? Aí eu comecei a fazer uma coisa com meus alunos, que era pedir para eles, antes de cada aula, para eles colocarem a primeira palavra que vinha à mente deles, né? Quando eles pensavam em tal civilização. Né? Daí eu trouxe do Egito. O Egito é bem bacana o resultado. E eu comecei a perceber que essa nuvem de palavras, ela tinha muito a ver com esses esquemas de vestibular. Olha, como pirâmide está no centro do mesmo esquema, cultura está no mesmo canto que mitologia, né? Tem gente que quando eu falo uma palavra só, a galera coloca duas, né? Eu fico frisando isso, não, é lá, tipo, pirâmides e faraós, etc. Mas ali, faraó, já entrando ali perto de sociedade estamental, etc. Mas boa parte disso também é completado, né, pela cultura popular, né? O que essa galera tá pensando, né? E o que essa galera viu antes de entrar na universidade. E é isso, cara, assim, quando você vasculha a internet, né, você tá vendo, assim, embora não falando de antiga necessariamente, mas gente utilizando bandeira da monarquia, gente falando sobre judaísmo, né, cara, o povo tá vendo história a todo momento. Pois bem, né, voltando a essas mídias sociais, foi possível notar que, como essas narrativas que eu considero como perigosas, elas acabam por sustentar o imaginário tradicional também da escola. Ela completa esse imaginário, propagando isso a todo momento nas redes. Um saber que, infelizmente, dialoga muito com narrativas revisionistas, as quais, lá no início, chamaram a atenção. Faço referência, por exemplo, né, o que eu estudei, a recepção de Esparta pelos brasileiros de uma forma geral, né, como os 300 de Esparta. Olha lá, um espartano brasileiro, Bolsonaro, hétero de direita, os espartanos não cabe essa definição de hétero para eles. Eu apoio os militares, eu defendo aborto, não defendo aborto, liberar drogas, tal, etc. Né? Tudo para ele dizer que ele é mala, ele vai usar os espartanos. Mas o próximo passo, então, foi pensar como um professor de história antiga poderia cumprir um preceito muito importante da docência, que é a promoção da dignidade humana. Que é como a gente começar a produzir uma história que não reforce isso, ou começar a entrar nesse ambiente onde essa história, ela é falada a partir de memes, ela é falada a partir das redes sociais, das mídias, etc. Como que a gente pode fazer com que esse público também entenda, né, outras questões da história, né, que é uma coisa que eu venho desenvolvendo com o Lefama, né? A gente trabalha muito com humor, né, que nem tudo é texto acadêmico, né? Tem maneiras da gente também adentrar nesse universo que a gente também não promova uma história que seja tão ruim como essa que eu estou mostrando para vocês, né? E o que é isso, né, que eu coloquei lá no artigo? É um direito que deve ser assegurado pelos estados. Eu sou funcionário público, uma vez que é essencial para qualquer indivíduo, assegurando a proteção contra tratamento degradante, discriminação odiosa, seja referente à nacionalidade, opção política, origem étnica
orientação sexual, credo e etc. Sendo assim, né, eu vou ali para a introdução do que eu queria falar para vocês. Algo que eu aprendi discutindo também esse artigo, principalmente internacionalmente, eu discuti essa questão nesse trabalho que eu apresentei nesse evento. Nesse evento me indicaram esses livros, que são experimentos, né, que foram realizados em todos os países sobre como as pessoas usam as mídias sociais. E dois me interessam, né? Um que é um compiladão geral, né, do que os outros livros falam, e um que trabalha diretamente com o Brasil. E eu aprendi que, mesmo as mídias sociais, a gente tem sociedades escalonáveis dessas mídias. Pessoas que a gente se comunica de uma forma mais aberta, como, por exemplo, o Twitter, né? A gente fala mais de sexo, de drogas, de reclama no Twitter, e o Instagram lá, que a gente bota mais figurinhas bonitas e tal. Isso, os públicos vão ser restringidos. Isso a gente vê, por exemplo, nessa pesquisa de um dos livros, que os alunos fazem isso também. Os alunos usam o Instagram de uma maneira, eles usam o Facebook de uma maneira, eles usam o Twitter de uma maneira, o WhatsApp, Snapchat, e assim por diante. E em todos os lugares essas pessoas estão falando sobre história, né? Não só os alunos, né? Então é começar a pensar, por exemplo, as diferenças, né? Por que a gente fala sobre história, né, de uma maneira não só ruim, né, que é o que eu tinha falando para vocês até então, abrir um pouco a minha mente, né, não é só estudar essa história ruim como ela é construída, mas também pensar assim, por que eu vou para o Instagram, tem lá uma postagem do Anubis, né, como, amando ali, né, namorando a deusa, que é um gato, né, um cachorro e um gato, né, que bagulho doido, né, mas tá lá. E quando a gente vai para o Twitter, tem um negócio mais ácido, né? Ele falando pica, o Anubis é pica, etc e tal. E olhando essas coisas, eu percebo que a gente fala muito da antiguidade sempre para a gente falar do nosso mundo, cara. E é muito importante a gente colocar um mundo que é nosso, só é de alunos de licenciatura, alunos que são negros, que são LGBTQIA+, são alunos que estão questionando o mundo, como é que a gente vai colocar a gente dentro dessa história, dentro de como isso é ensinado, e começar a pensar em preceitos que não sejam só preceitos teóricos, mas pensar, não, por que eu estou ensinando história? Né? E por que as pessoas estão pensando a história que eu estudo dessa maneira? Eu acho que, assim, não é o único caminho, é o que eu estou estudando, né? Tem outros caminhos de várias pessoas, mas é isso, é pensar como construir uma história que seja humana, mas em todos os sentidos, né? Redes, artigos e assim por diante. Tudo bem? Desculpa aí, gente, a demora. E eu acho legal essa questão toda, igual a gente trocou essa ideia pelo e-mail e você começou falando sobre isso, né? Da gente se desconstruir mesmo, porque eu acho que a academia em si, ela fecha a gente naquele nicho e a gente não fica preso ali, né? Então eu acho que é legal até a abordagem que é muito presente hoje em dia de utilizar memes, de utilizar outras maneiras de acessar uma população, né, que está para além, muito para além dos muros da universidade, né? A gente não pode se prender ali, sabe? Então eu acho que até iniciando isso, igual você falou, tipo, não sou o doutor Igor, eu escrevi esse texto como o Igor, né, com os pensamentos que viam na minha mente. E eu acho que é um exercício muito interessante para todos nós pensarmos, né, porque além de qualquer título, nós somos indivíduos como qualquer outros, né, e, enfim, a gente precisa repensar um pouco mais isso, repensar um pouco mais o nosso lugar mesmo, até para a gente poder melhorar mesmo a nossa prática, né, não só enquanto historiadores, mas enquanto futuros docentes, né, e cidadãos. Então, enfim, N questões muito para além, né, de qualquer título. Então, professor, boa noite, gente. Boa noite, professor. No seu texto, teve uma parte que eu achei muito interessante. Eu sou candomblessista e na parte que você fala da religião, né, me levantou um questionamento muito forte, que apesar de ter, né, uma lei que garante, pelo menos deveria garantir o ensino de cultura afro-brasileira nas escolas, falar de religião
principalmente religião não cristã, né? E aí, nesse caso, entra o candomblé, entra a Umbanda, entre outros. É um tópico muito sensível que gera muitos questionamentos da comunidade escolar, dos pais, dos alunos. E aí eu queria saber o que você acha de como que a gente pode usar a história melhor para mobilizar esses assuntos que precisam ser debatidos para justamente não cair num silenciamento, num esquecimento. Você me fez a pergunta de milhões, né? Que é... Sinceramente, se eu tivesse a solução para isso, eu ia gostar muito, na verdade, porque é muito difícil. Mas, assim, dentro do que eu falei, eu acho, por exemplo, que tem uma coisa muito perigosa que nós fazemos com a história antiga, que é a gente tratar, por exemplo, as religiões que são politeístas, né, grega e romana, de uma maneira diferente como a gente trata religiões não brancas. Isso já começa lá na história antiga, né, de você tratar, assim, por exemplo, quando você vai para o Egito, você não estuda a mitologia egípcia. O próprio Egito, ele é colocado, os deuses, assim, a maior curiosidade é por que eles aparentam animais, uma coisa assim, fica uma coisa mais exótica o debate, né, um debate estético que um professor de História da Arte já resolveria isso prontamente, do que de fato você fica lendo, existem muitos textos sobre a história dos deuses egípcios. Mas quando você vai para a Grécia, né, a Grécia, não, ela já tem uma mitologia. Então, você entendeu? Assim, a gente vai ver Zeus, a gente vai falar sobre Apolo, né, quando vai para os romanos. Então, assim, como eu digo, não tem uma resposta pronta, mas eu acho que tem muito a ver como a gente já trata uma história excludente já desde a origem dessa história que está lá no livro didático. Civilizações que não são brancas, elas já são tratadas de uma maneira exótica. Elas vão ser tratadas dessa maneira. Quando você conhece a história dos deuses sumérios, por exemplo, né, você aprendeu na escola, e assim, você aprendeu a história dos deuses gregos, e as duas grandes obras que a gente tem sobre a história dos deuses gregos, assim, assim, a gente tem mais, né, tem hinos, etc., mas que a nossa cultura ocidental conhece, Ilíada e Odisseia. Mas a gente não ouve falar muito sobre o Gilgamesh. O Gilgamesh, ele aparece um pouquinho no livro didático. Ele existia. Mas tem a história da Inanna lá, que era uma deusa que envolvia até prostituição. Então, assim, tem muito a ver como a gente trata os temas históricos ao longo de vários capítulos do livro didático. Aí eu, assim, falar um pouquinho de religião. A gente trata negros, por exemplo, em Roma. A Roma não era toda branca, a gente tá falando de uma cidade de 1 milhão de habitantes, extremamente cosmopolita. Os romanos conquistaram o norte da África, os romanos conquistaram o Oriente Médio, são vários os romanos, né? Tem romano enterrado em sarcófago, entendeu? Então, assim, a gente... a provocação do texto é justamente isso, como eu posso brigar com alguém que não aceita o candomblé hoje, sendo que eu não falo de outras religiões da mesma maneira que eu falo das religiões clássicas. Não tem como, mesmo, porque isso faz parte da formação do estudante. Que eu falo assim, com o perdão do português mesmo, assim, né? Se nunca apareceu um preto na história até esse cara ser escravizado, assim, que formação de consciência histórica eu tô dando para esse aluno, cara? E muitas vezes me parece que as pessoas ensinam a cultura clássica como a origem do cristianismo. Né, de tipo, tudo isso se desenvolveu ou finalmente o cristianismo que reuniu isso. Aí, assim, eu fiquei ensinando que a cultura clássica é top, que não existem outras filosofias, não existem outras civilizações, tudo é exótico, nada tem herança, né? Como eu disse, assim, eu critico a questão de herança, mas pega o livro didático, a herança da democracia. Caralho, velho, o Péricles ia achar muito louco.
o sistema democrático aqui, os caras, eu falo assim, velho, que porra é essa, né, assim, só que assim, a gente fala, não, nós somos descendentes deles, e ao mesmo tempo a gente se exclui dos outros, isso começa desde a formação inicial desses alunos, e a gente vai ver isso reforçado nas mídias, né, etc. Então, eu acho que tem muito a ver, assim, como defender o candomblé num local, assim, historicamente, sendo que o candomblé, ele aparece desassociado da história. A gente, na história, a gente tem uma... Eu, né, pelo menos acho que a gente já consegue construir uma ideia crítica muito mais crítica do que era há 60, 70 anos atrás, né? Então a gente passa por muita matéria na graduação e tal, em que a gente fala assim, olha, tem os clássicos aqui, mas os clássicos tem como criticar e tal, e aí a gente passa muito tempo falando sobre como, os clássicos, não sei o quê, passa muito tempo falando mal do que tem, né, tipo, da produção passada, né, não falando mal, mas criticando, falando que é passivo de crítica, e muitas dessas críticas, às vezes, não vem acompanhadas de, tipo, mas tem aqui outra coisa que a gente pode ler, outra forma de olhar para isso, né. E aí, uma das partes mais interessantes do texto para mim, né, eu li esse texto tem muito tempo, o Guilherme me passou ele para ler para minha iniciação científica, e aí foi que quando você passa o texto todo criticando a construção, né, da história antiga e tal, como essa questão da civilização, papapá, e aí no final você coloca, tipo, para ler sobre isso, procura esse autor, para ler sobre aquilo, procura aquele autor. O que assim, é uma coisa que chega a ser engraçado, com pouco tem, sabe? Quando a gente vai ver texto tipo, falando, tem esse problema. E aí só fala, tipo, tem um problema, mas não, tipo assim, não tem, parece que não tem ninguém tentando olhar para o problema de uma forma diferente, né? E aí é bem legal, tipo, para deixar só esse elogio de falar, tipo, é muito legal quando você vê um texto que aponta um problema e tenta apontar caminhos para a gente procurar visões que não são tão problemáticas, né? Ou que são um pouco menos e tal. Então, só queria deixar essa questão meio falada. Interessante no que você comentou, né? Primeiro, as pessoas não publicam ensaios como artigos acadêmicos, né? Eu tive muita sorte de um amigo meu estar organizando o dossiê. Eu acho que foi a Vitória que comentou nessa da coisa da academia fechada, né? Assim, porque assim, a linguagem acadêmica ela é fechada mesmo e muitas vezes a gente cria até mesmo procedimentos metodológicos para anular o autor, né, dentro de um texto, entendeu? Assim, e ultimamente eu estou tendo muita dificuldade para entender se um texto é a inteligência artificial ou se ele é simplesmente um autor que não aprendeu a ser genérico, né? Tipo um burocrata. Se o cara escreve o texto ali e tal, eu até brinco, né? Sem ter emoção, tem que ter um pouquinho de emoção, cara. A gente passa tanta raiva para escrever essa merda. Assim, demora muito tempo, a gente pensa, às vezes nem dorme pensando nessa coisa. Enfim, aí teve essa primeira questão, né? Assim, eu nem contei a história para vocês, né? Que é a ideia do texto, ela surgiu porque eu entrei aqui na UENG e o pessoal do departamento estava organizando um livro sobre dignidade humana, educação e dignidade humana. Às vezes a gente tem ideias porque outras pessoas falaram assim, escreva sobre isso, daí você, nunca tinha pensado sobre isso, né? Vou escrever sobre isso, né? Aí acabei escrevendo o artigo para o livro e esse meu amigo precisava de um artigo, ele queria que eu escrevesse para a revista dele, daí eu falei assim, não, tá bom, eu gosto mais de você do que do restante, eu vou mandar o artigo para você. Então já começou, eu escrevi um ensaio, né, que para capítulos de livro, são mais tranquilos do que revistas científicas, né, e o segundo foi, como era um ensaio, é justamente isso, né, não era simplesmente me colocar como autoridade,
E aí, tipo, tô aqui dizendo para vocês o que deve ser feito, mas também estou aqui para terminar o meu texto dizendo, olha, para falar sobre isso, eu li essas coisas, eu acho essas coisas maravilhosas, e eu garanto que se você, professor, quiser ler essas coisas vão te iluminar também nesse sentido, né? Então, foi uma licença poética, não façam isso, né? Terminando com o adendo, a não ser que seja um amigo seu organizando a revista, porque a academia não gosta muito disso, não. Tem que ter as considerações finais, remetendo ao artigo, etc. Então, assim, foi uma licença poética de vários acasos. De ser realmente um respiro, né? Porque eu sinto que lendo a gente se sente ali numa conversa mesmo. Até essa analogia com a psicóloga, né? Ouvindo o desabafo e tudo mais. Eu acho que é uma construção de texto bem diferenciada e bem interessante da gente ler mesmo, da gente consumir, principalmente enquanto estudante da graduação, né? Eu acho que se esse era um dos seus objetivos, com certeza foi muito bem realizado, né? Foi muito bem sucedido. E eu, particularmente, queria levantar uma questão aqui, porque eu cheguei a ver no seu texto, né? Eu não peguei a citação completa. Mas a gente está batendo esse papo sobre Egito e tudo mais, sobre toda a questão da racialização, na verdade. É uma temática que a gente vê muito até no Twitter, né? Aquela coisa que um desses debates, assim, que ficam efervescentes e vão também para a academia, propriamente, mas que chegam no Twitter, chegam nesses outros aspectos. E aí, no seu texto, você falou uma coisa muito interessante, porque você chega a mencionar que o racismo é uma criação posterior à antiguidade, né? Só que, de alguma forma, a gente mobiliza isso para a antiguidade. No caso, enxergando, por mais que existisse uma pluralidade racial, a gente enxerga com os nossos olhares do presente, né? Então, não sei se você talvez teria alguma coisa mais a agregar, eu acho essa parte mais bem interessante de ser mencionada por aqui. Tem muita literatura, né, que que deixa claro, por exemplo, que, assim, existia ódio religioso na antiguidade, existia. As pessoas, às vezes, não gostavam de uma outra população, não gostava de crenças, houve escravidão, etc., né? E essa vasta literatura, ela vai colocar que a diferenciação da escravidão, né, moderna para a escravidão antiga, que a escravidão moderna ela é racial, assim, escraviza o preto. É isso. Entendeu? Não é questão que eu, tipo, vou escravizar fulano porque fulano tem tal costume, tal, uma coisa assim, né? Tipo, é negro, cara, assim, pode ser, e a gente conhece a África, vocês são historiadores, a África antes da colonização é extremamente diversa, então não é uma coisa, eu não gosto desse povo porque eles fazem isso, eu não gosto desses caras porque são negros, tipo, é algo que aconteceu e ponto, né? E principalmente comparando com a escravidão romana, né? Tem uns textos muito legais que é do Fábio Joly e do Rafael Marquesi. Tem um texto até tem um livro que é A Escravidão Antiga, e ele é muito bacana para entender isso, né? Que um dos grandes problemas, por assim dizer, disso tudo, é que, por exemplo, olhando para Roma, né? Você escravizou um germano, você escravizou um gaulês, você escravizou um norte-africano, escravizou diversas pessoas de diversas raças. Esse cara conseguiu a manumissão dele lá, conseguiu ser liberto. Ele vai virar cidadão romano. Né? E uma das grandes críticas que a gente vai ter nas fontes da aristocracia mais antiga, tradicional, romana, final do século I, século II, cara, o Senado não é mais composto por romanos, né? Assim, todo mundo é gaulês, tipo, tem o tataravô do cara era escravo, etc e tal. Então, tipo, tinha uma ascensão social, e ela era uma ascensão social muito diferente do que a gente passa com o Brasil, de que o negro, ele sofre problemas por conta da cor da pele dele, da escravidão até hoje. Então, essa questão da escravidão, quando eu mencionei, quando a gente vai falar sobre a antiguidade, assim, existe escravidão na antiguidade, escravidão, eu nunca vou considerar boa essa porra, entendeu? Que sejam os motivos dessa coisa. Mas é importante a gente pensar numa sociedade
que ela vai eleger, a partir do momento que ela tá praticando a escravidão negra, e ela está estudando cientificamente, entre aspas, os negros, mas ela vai produzir uma vasta literatura que se diz científica, não só para justificar o tanto que o negro é inferior geneticamente ao branco, e a gente tem até zoológicos humanos como prova, tem, tipo, a galera ficava desenhando crânio, comparando negros com pigmeus, assim, tem essa parte da história natural, mas você vai ter um projeto colonizador que vem colocando a história branca, a história antiga, clássica, como superior às demais histórias. E, por exemplo, que é uma das coisas que a gente quase não critica quando vai dar aula, né? Por que a gente chama essa porra de clássico? Porque, assim, a gente aqui, vocês aí são do Rio, né? Vocês chamam aí Fluminense e Flamengo de clássico. Né? Vocês não chamam Flamengo e Bangu de clássico. Entendeu? Assim, o clássico aí traz uma coisa diferente, né? E por que a gente chama, por exemplo, Egito de história oriental? Né? Então, é nesse sentido, assim, de que quando começou, e tem muito a ver com a escravidão, né? A história, essa história científica, ela foi construída, sim, para constituir uma memória de que existe uma história superior às demais. Existem costumes que são superiores aos demais, que é uma coisa maluca se a gente for pensar em história. É uma coisa maluca. Se a gente está estudando história, a gente está estudando como os caras se comportavam, pronto. A história, ela foi a nossa história, né? Principalmente essa história que ela é construída junto ao imperialismo, ela tem esse sentido, sim. E ela tá aí até hoje, a gente vê até nos mapas mentais do vestibular, entendeu? No seu texto você falou, né, sobre as mulheres, né, sobre a representação dessas mulheres, e eu acho legal a gente pontuar também, porque eu acho que você trouxe muito daquelas imagenzinhas dos livros didáticos, né, dos materiais didáticos, e quanto que, quando a gente vai falar de mulheres na antiguidade, ou a gente sempre associa elas diretamente a um homem, ou a gente coloca elas em papéis extremamente já estigmatizados, né, já datados ali daquela forma, e isso é abordado de uma maneira extremamente pontual, às vezes em box e tudo mais. A história dominante que vai prevalecer, ela vai sempre ser uma história sobre homens brancos, europeus. Esse estigma do imperialismo, essa coisa do... Isso tá no livro didático também, eu sinto isso. A história, ela é ensinada dessa maneira. Tanto que eu chego no primeiro semestre, eu fico até... Eu comecei a fazer brincadeiras em relação a isso, porque eu já não aguento mais, né? Que é... Por que você gosta de história? A pessoa geralmente gosta de guerra. Aí eu geralmente falo assim, gente, isso aí é questão de psicanálise. Não é... Assim, é sério, velho. Porque, assim, sei lá, eu posso parecer muito filho da Disney, sei lá, eu dos anos 80. Eu gostava de história por conta do Indiana Jones, eu gostava de arqueologia, essas coisas de aventura, eu gostava de história por conta que o cara batia em nazista, né? Isso é importante também, entendeu? Então tem umas coisas que, assim, eu gostava da história pela história, pelo cheiro de velho, não sei, cara. A galera gosta por conta dos uniformes da SS, gosta por conta do desenvolvimento das armas e tal. Aí você vai pegar o livro didático é conquista. A história é conquista o tempo todo, é homem conquistando. Ou é homem conquistando, ou é homem dando murro na parede. Porque não conquistou, entendeu? Então, é conquista territorial, é conquista política, você entendeu? É conquista de mulheres. E isso me parece muito esse universo até certo ponto agonístico, que eram os gregos desenvolver essa coisa de competição, né? Tentaram que a história é simplesmente uma grande disputa entre homens, que fumam charutos, bebem vinho, uísque e pronto. E a gente tá, os marcos nossos do livro didático são esses, cara. Guerra, velho. É guerra, conquista, expansão territorial. Assim, pô, é sério. Assim, pensem como
Assim, quais os recortes que a gente faz para quando a gente vai narrar uma história, entendeu? Eu tenho como narrar, igual você bem mencionou, eu tenho como fazer um recorte da história das mulheres aí. E garanto para vocês que o recorte da história da mulher não tem guerra, conquista, não tem porra nenhuma desse trem. Ou se eu for para fazer um recorte da história negra da África, vai ter guerra, conquista? Vai, mas eles vão chamar isso de resistência. Você entendeu? Então, assim, quais os recortes que a gente está fazendo quando a gente está ensinando a história antiga? A gente passa muito tempo falando da porra da Esparta e Atenas, cara. Tempão, eu vou ensinar a Guerra do Peloponeso. Eu tinha um livro, eu até esqueci o nome do livro lá, do coisa, mas assim, morre mais gente num ano num conflito civil na África do que morreu na Guerra do Peloponeso. E a gente para um conteúdo todo para a gente falar da Guerra do Peloponeso e deixar a ideia para o aluno que a Esparta é democrática, Atenas, a Esparta não é democrática, é militarista, Atenas é democrática. Aí um aluno de esquerda vai entender que ele é ateniense, um aluno de direita vai entender que ele é espartano. E assim, que porra, mano, não existia esquerda, direita, Esparta, Atenas, assim, tem muita coisa diferente pra gente falar disso, de Atenas, de Esparta, coisas que tem mais a ver com o nosso mundo do que esses debates antigos, entendeu? Que vão reforçar preconceitos, né? Então, assim, é como repensar os recortes, né? O que a gente precisa falar desse assunto? Eu preciso sempre falar da batalha da maratona, assim, o cara entra na internet e veja. Além de uma questão de silenciamento também, vem muito de uma questão de quem a gente vai estar privilegiando para falar, né? A gente pode substituir algumas coisas. Para que você vai reiterar uma coisa que talvez não vai agregar tanto assim quanto um assunto que precisaria ser falado? Até por essa realmente uma educação de qualidade, uma educação humanitária mesmo, sabe? Para pensar esses alunos como cidadãos, como pessoas críticas, como pessoas que vão sair da sua aula ali de outra maneira, né? Porque eu acho que a escola, a sala de aula é uma importantíssima ferramenta para a gente engrandecer enquanto sociedade, né? Mesmo. Criar próprios pensamentos, andar com as próprias pernas, digamos assim. Então, eu acho que é um momento importante, principalmente nós, enquanto professores de história, né? As narrativas, elas são construídas. E como isso não é loucura, isso pertence a diversas tradições, assim, você vai desde uma tradição que quer colocar o Egito como oriental, como o Egito não branco, como não negro, até de uma tradição africanista, né, que quer colocar o Egito como negro, né, e colocar essas questões e mostrar. Eu acho assim, o mais importante o que eu estou percebendo é mostrar como a gente vê a história depende muito mais da gente do que da história em si. Porque assim, eu tô abandonando essa questão de o que é verdade ou não, apuração de fatos. É lógico que isso existe, senão não existe a ciência, né? A gente não chega ali exatamente como aconteceu, mas a gente chega bem próximo, assim, quando a gente tem um aparato teórico, a gente usa arqueologia, a gente usa literatura, a gente chega bem próximo do que rolou lá, velho, pode ficar tranquilo, mas essa moçada não é cientista, cara. A moçada não tá querendo pensar como a gente, né? Mas é começar a compreender esses conflitos e como que a história ela ainda é viva, né? Obrigada, professor, novamente por aceitar nosso convite, né? Muito obrigada a todo mundo que ficou aqui com a gente assistindo, né? Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.